Em um mundo marcado por dúvidas, dor e incertezas, existe uma verdade que atravessa os séculos, uma mensagem que não morreu na cruz, uma esperança que não foi enterrada no sepulcro. Jesus Cristo venceu a morte, e porque Ele vive, tudo pode ser transformado. Fique conosco e permita que esta verdade fale ao seu coração. Que evidências sustentam a ressurreição de Jesus Cristo? Primeiro, resumo da alegação central. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para a crença na confiabilidade e no poder transformador de sua mensagem. Investigar sua credibilidade envolve uma análise abrangente de evidências textuais, históricas, arqueológicas e empíricas. Este verbete examina o testemunho bíblico, testemunhas que o corroboram, a integridade dos manuscritos e a documentação externa. Segundo, fundamentos bíblicos e passagens-chave. As principais fontes para a narrativa da ressurreição encontram-se nos escritos do Novo Testamento. Uma das declarações mais diretas está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham falecido. Em seguida apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E por último apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Os evangelhos descrevem encontros de testemunhas oculares com o Cristo ressuscitado, incluindo João capítulo 20, versículos 26 ao 29, e Lucas capítulo 24, versículos 36 ao 43. Essas passagens registram interação física e conversa com Jesus após a ressurreição, enfatizando que ele não era meramente um espírito ou uma visão. Lucas capítulo 24, versículo 39. Terceiro, o túmulo vazio. Primeiro, sepultamento em local público. Os evangelhos indicam que José de Arimateia, membro do Sinédrio, tomou o corpo de Jesus e o depositou em um túmulo novo. Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60. Sua posição de destaque na comunidade torna altamente improvável que o local do túmulo de Cristo fosse desconhecido ou facilmente confundido. Segundo, múltiplas fontes confirmando o túmulo vazio. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 8, Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8, Lucas capítulo 24, versículos 1 ao 12 e capítulo João 20, versículos 1 ao 10, destacam a descoberta do túmulo vazio por mulheres seguidoras. Em um contexto cultural onde o testemunho feminino era menos valorizado, o fato de elas serem registradas como as primeiras testemunhas confere credibilidade à autenticidade dos relatos. Uma história inventada normalmente evitaria testemunhos menos confiáveis. Terceiro, esforços para proteger e explicar o túmulo. De acordo com Mateus capítulo 27, versículos 62 ao 66 e capítulo 28, versículos 11 ao 15, as autoridades locais colocaram guardas para evitar adulterações. A existência de um grupo de guardas posteriormente subornado para espalhar um boato de roubo demonstra que o túmulo vazio era conhecido e precisava ser explicado. Quarto, aparições pós-ressurreição. Primeiro, aparência perante diversos grupos. Jesus se revelou a indivíduos. Maria Madalena, em capítulo João 20, versículos 14 ao 18. Pequenos grupos, os discípulos, em João capítulo 20, versículos 19 ao 23. E grandes assembleias, o grupo de mais de 500, como mencionado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. A variedade de contextos e pessoas sugere que essas aparições não foram alucinações isoladas ou singulares. Segundo, natureza física das aparências. Lucas capítulo 24, versículos 41 ao 43, documenta Jesus comendo com seus seguidores. Versículo 41. Ele lhes perguntou:
Vocês têm aqui algo para comer? Versículo 42. Então eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Versículo 43. E ele o pegou e comeu diante deles. Este detalhe demonstra uma ressurreição física, não meramente uma visão espiritual. Terceiro, céticos que se tornaram crentes. As aparições da ressurreição convenceram até mesmo os antigos céticos. Tiago, irmão de Jesus, inicialmente não o aceitou. João 7,5. Mas tornou-se um líder na igreja primitiva depois que Jesus lhe apareceu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Paulo, antes Saulo, um opositor dos primeiros crentes, encontrou o Cristo ressuscitado. Atos capítulo 9, versículos 1 ao 9, e tornou-se um dos principais defensores da mensagem do Evangelho. Quinto, testemunho dos primeiros mártires cristãos. Primeiro, disposição para morrer. Muitos dos apóstolos e primeiros seguidores enfrentaram perseguição e martírio. Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. Tradição da Igreja a respeito de discípulos como Pedro e André. Essa disposição para sofrer até a morte sugere fortemente que eles acreditavam sinceramente na verdade da ressurreição e dos ensinamentos de Jesus, pois poucos suportariam dificuldades extremas por algo que sabiam ser falso. Segundo, rápida expansão da igreja primitiva. Historicamente, um pequeno movimento minoritário de pescadores, cobradores de impostos e cidadãos comuns espalhou-se por todo o Império Romano em poucas décadas, como descrito no livro de Atos. A mensagem da ressurreição constituiu o ponto central de sua proclamação. Atos capítulo 2, versículo 32, capítulo 4, versículo 10. Impulsionando um crescimento exponencial apesar da intensa oposição. Sexto, fontes extra-bíblicas e históricas. Primeira, Joséfo, século I depois de Cristo. Flávio Joséfo, um historiador judeu, menciona Jesus em Antiguidades Judaicas, capítulo 18, versículos 63 ao 64. Embora existam debates textuais sobre a posterior interpolação cristã, o consenso geral destaca o reconhecimento por Joséfo da influência de Jesus e da devoção de seus seguidores. Segunda, Tácito, século II depois de Cristo. O historiador romano Tácito menciona Christus, em sua obra Anais, especificamente no livro 15, capítulo 44, onde descreve a perseguição aos cristãos por Nero após o incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, confirmando a execução de Cristo por Pôncio Pilatos sob Tibério. Essa passagem é uma das fontes não cristãs mais importantes que atestam a existência de Jesus e a origem do movimento cristão. Terceira, os primeiros pais apostólicos. Escritores como Clemente de Roma, final do século I, Inácio de Antioquia, início do século II, e Policarpo de Esmirna enfatizam a morte e ressurreição de Cristo em suas cartas. Esses líderes, uma ou duas gerações depois dos apóstolos, preservam a continuidade do testemunho, refletindo que a ressurreição fazia parte da pregação cristã primitiva. Sétima, confiabilidade dos manuscritos do Novo Testamento. Primeira, abundância de evidências manuscritas. Milhares de manuscritos gregos, incluindo fragmentos antigos, como o papiro da Biblioteca Rylands P52, datado aproximadamente de 125 e 150 d.C., corroboram o tema recorrente da crucificação e ressurreição no Evangelho de João. Códices maiores, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, século IV, preservam porções substanciais do Novo Testamento e atestam sua estabilidade ao longo do tempo. Segunda, notável concordância entre os textos. Comparações entre manuscritos do Novo Testamento revelam um alto grau de uniformidade nessas passagens cruciais. As variantes raramente afetam elementos doutrinários centrais, incluindo as narrativas sobre a ressurreição, demonstrando uma fidelidade geral na transmissão. Terceira, datação inicial dos relatos dos evangelhos. Muitos estudiosos datam o Evangelho de Marcos possivelmente entre os anos 50 e 60 d.C., o que situa os relatos escritos durante a vida das testemunhas oculares. O curto intervalo de tempo entre os eventos e a composição dessas obras diminui a probabilidade de um desenvolvimento lendário substancial. Oitava, efeitos transformacionais como evidência. Primeira, mudança na prática religiosa judaica. Os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus devotos,
alteraram tradições sagradas como a observância do sábado, concentrando-se na adoração aos domingos. Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Uma mudança de tal magnitude aponta para um catalisador decisivo, a ressurreição, que os motivaram a adotar novos costumes em honra ao Messias ressuscitado. Segundo, testemunhos pessoais ao longo dos séculos. Inúmeras pessoas relataram transformações de vida, experiências de cura críveis e uma profunda esperança ancorada na convicção de que Jesus venceu a morte. Embora subjetivos, esses testemunhos se repetem em diversas culturas e períodos históricos, corroborando a afirmação de um Salvador vivo. Contexto arqueológico e geográfico. Primeiro, local da crucificação e do túmulo. Escavações na área da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, revelaram informações sobre os túmulos escavados na rocha, datados do século I. Muitos arqueólogos afirmam que o sítio arqueológico é plausivelmente consistente com os relatos bíblicos, que descrevem fileiras de túmulos perto do que era o antigo Gólgota. Segundo, documentos e inscrições. Descobertas tangenciais como a inscrição de Nazaré, edito do século I que ameaçava ladrões de túmulos com pena capital, podem refletir tentativas de conter rumores de violação de sepulturas, possivelmente em resposta aos relatos de túmulos vazios. Terceiro, confiabilidade dos fundamentos do Antigo Testamento. Embora o foco principal esteja nos períodos mais antigos, as evidências que corroboram a existência de grupos étnicos, costumes e locais em Gênesis, até os livros de Reis, por exemplo, a estela de Tel Dan e a inscrição de Siloé, confirmam uma confiabilidade geral das referências históricas bíblicas. Essa consistência reforça a confiança nas narrativas posteriores, incluindo o Novo Testamento. Décimo, considerações filosóficas. Primeiro, abordagem de fatos mínimos. Alguns estudiosos destacam elementos geralmente aceitos a respeito de Jesus, sua morte por crucificação, a crença sincera de seus seguidores em sua ressurreição, a conversão de Paulo e o túmulo vazio. Mesmo os críticos frequentemente concordam com esses pontos históricos fundamentais, considerando a ressurreição uma explicação convincente para os dados. Segundo, satisfação do anseio teológico. A ressurreição ressoa com o profundo anseio humano por redenção e esperança além da morte. A narrativa bíblica coerente da creda da humanidade à promessa de restauração culmina na ressurreição do Filho de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Terceiro, impacto comportamental e estrutura moral. A revolução moral cristã primitiva, que enfatizava o amor aos inimigos, a caridade para com os pobres e o perdão, Mateus capítulo 5, versículo 44, 1 João capítulo 3, versículos 16 e 17, reflete uma transformação frequentemente atribuída à convicção da vitória de Cristo sobre a morte. Esses princípios se disseminaram amplamente, moldando as sociedades de acordo com o ensinamento radical de um Redentor ressuscitado. 11º, conclusão. As evidências que sustentam a ressurreição de Jesus Cristo integram o testemunho de múltiplos relatos de testemunhas oculares, a confiabilidade histórica das evidências manuscritas, corroborações de fontes não cristãs, o contexto arqueológico de Jerusalém e o profundo impacto pessoal e social que se seguiu. Em conjunto, esses elementos formam um argumento convincente que se alinha com o testemunho consistente das Escrituras, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, alterando o curso da história. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que a verdade da ressurreição de Jesus continue ecoando em seu coração. Ela não é apenas um fato histórico, mas o fundamento da nossa fé, da nossa esperança e da nossa transformação diária. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para caminhar conosco nessa jornada de fé. Que a paz de Cristo, o poder da sua ressurreição e a esperança da vida eterna
estejam com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.